Bem-vindos ao Startup Cast. Comigo, Lilian Primo, e meu parceiro. Alex Diniz. Gente, hoje nós temos uma convidada. Ela é incrível, ela é inteligente, ela é uma pessoa, assim, muito smart. E ela tem muito conhecimento, ela tem muita bagagem, e ela é jovem. E olha, eu tô muito contente de tê-la aqui. Eu apresento para vocês a Raquel Roller. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu gostei muito do jovem. Eu aceito. Mas muito feliz pelo convite. Obrigada aí pela possibilidade de falar um pouquinho mais de financeiro aí pro pessoal. Exato. A Raquel, ela tem uma bagagem incrível no setor financeiro. Ela tem uma experiência onde ela acumulou muita coisa. E ela tá aqui para contar pra gente. Aproveitando, Raquel, já vamos para a primeira pergunta. Conta um pouquinho da história da Raquel. Quem que é a Raquel e como é que a Raquel permeou por grandes empresas como a Ambev, entre outras? Na verdade, começou lá com 14 anos, quando eu queria ser diretora de banco, né? E aí eu falei, o que eu preciso fazer para ser diretora de banco? Porque tem que saber número. Com 14 anos a gente não sabe muita coisa, né? E eu fui estudar, fui dar aula de matemática, entrei na faculdade de administração, fui monitora de finanças. E aí eu acabei indo para a área de operações, acabei me apaixonando pela área de operações durante a faculdade. E desisti desse negócio de ser diretora de banco, mas fui pro corporativo. E aí eu entrei no trainee da Ambev. E logo assim que eu me formei, já entrei no trainee da Ambev e fiquei 5 anos na Ambev. Então foi uma outra faculdade, eu diria, né? Foram 5 anos de Ambev, uma experiência incrível, assim, aprendi demais lá, com todas as pessoas. Sabe quando você olha pra cima, você vê todo mundo muito fera, assim? Então aprendi muito. Depois fui pra Suzano, fiquei 11 anos na Suzano Celulose, que agora é só Suzano, né? Então eu peguei muita bagagem. Antes disso eu tinha feito estágio na C&A, então eu já passei no corporativo e aí muita coisa rolou nesses anos todos. Gente, por favor, não façam conta, tá bom? Por favor, não façam conta. Mas, assim, foi muita experiência na área de operações, na área financeira, na área de operações junto com finanças. Então, várias áreas do financeiro ali eu consegui passar e aprender. E aí, quando meu filho nasceu, tudo isso deixou de fazer muito sentido. E aí eu falei, não, chega, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida, porque não dá mais pra juntar corporativo com tá muito próximo do meu filho. E aí, joguei tudo pro alto e comecei um mundo novo. Veio junto com jogar tudo pro alto, foi a pandemia. E aí, eu acabei me reinventando ali. Sabe quando um amigo vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Nesse vem me ajudar, eu continuo ajudando os empresários até hoje. Através de consultoria. Com consultoria, com mentoria, com conselho. Então, tô tentando levar toda a minha bagagem, essa bagagem que eu tive nesses anos todos, mais esses últimos 4 anos que eu tô com os empresários, para esses empresários que eu consigo estar pertinho ali ajudando. Tex, ela é muito modesta, porque ela toca, assim, mais de 1.000 empresários com as suas consultorias e mentorias. Inclusive, ela faz parte do acelerador, faz muitas entregas lá no acelerador e tá fazendo uma transformação, né? E por quê? Porque você chegou a gerar isso lá atrás. E eu acho que uma coisa importante é a gente lembrar que ela não jogou tudo pro alto. Ela jogou naquele momento, mas ela não começou do zero. Ela pegou tudo que ela tinha de bagagem, em cima do que ela tinha de bagagem, ela está gerando uma outra transformação. Muito parecido com o que eu fiz. Trabalhei por muitos anos numa multinacional, IBM, só que chegou a hora de fazer a mudança de chave. E eu brinco que me pegaram assim, sacudiram aquela areia, né? De ponta-cabeça. Sacode, vira. Ok, vai fazer acontecer. Só que a gente já tem uma base diferente, já tem uma estrutura. Você concorda que isso é importante? Eu tava vendo que eu fiz uma transição até parecida, porque quando eu comecei a trabalhar, comecei nas empresas da minha família. E eu era o diretor financeiro das empresas. Já gostei de você. Então, a gente... E tinha um detalhe, né? Isso eu, na adolescência, virei diretor financeiro depois, mas já comecei no setor financeiro direto, porque sempre gostei de números. E você falou sobre leitura de números. Eu queria que você explicasse, eu vou até colocar aqui um ponto de vista, porque, assim, fala sobre as pessoas que veem números, só que acham que ver número é assim, tá para baixo é uma coisa ruim, tá para cima é uma coisa boa. Não, é muito mais complexo do que isso, porque a gente tem empresas, por exemplo, que se a gente for pegar, assim, sei lá, o Uber tá 10 anos trabalhando com cash burn, por exemplo. Aí quem se olha o número puro, né? Puro, pensa que é uma coisa ruim, não sabe que isso ali faz parte sim de uma estratégia de crescimento. Então, sobre leitura de números, eu queria que você explicasse um pouquinho aí dentro do que você faz, porque eu acredito que é um dos grandes, uma das grandes matérias que tem dentro da sua consultoria, junto com os empresários,
é ajudar nessa leitura de números. Mas a leitura vem de uma estratégia. Então, é sobre montar a estratégia, como se lê os números dessa estratégia. Você foi brilhante nesse ponto, assim. Na verdade, tem que perguntar pro número o que tá acontecendo. O número vai te falar ali o que tá acontecendo, o que já aconteceu. Sim. Né? Você vai olhar pelo retrovisor, o número não tem como te passar alguma coisa real pra frente, né? Pra frente é achismo, é opinião, é projeção. Então, você vai entender o que aconteceu. Com base no que aconteceu, você vai falar assim, nossa, por que aconteceu isso? E aí você vai entender todo o cenário. Para depois projetar coisa para frente. Então, é uma estratégia, tá com cash burn. Mas, cara, qual que é o cenário do Uber? O Nubank ficou 8 anos com cash burn, Sim. 8 anos tomando prejuízo. Mas por que tá em pé? Por que hoje tá esse banco desse tamanho? Porque ficou 8 anos tomando prejuízo. Era uma estratégia. Talvez a estratégia dele não fosse 8 anos, talvez fosse até mais. Mas eles foram tão eficientes na execução que acabaram antecipando, às vezes, alguns profits ali que eles não estavam programando, ou que não tá programando para agora. Né? Então, tem que entender qual que é a estratégia, qual que é a conjuntura, qual que é o cenário que você tá. Eu brinco assim, em finanças, quanto que é 2 mais 2? Você fala, depende. Você vai somar no mesmo período, é dólar com real, é agora mais pra frente. Então, não tem uma fórmula mágica, assim, de receita de bolo. Mas tem o que você quer pra você. E o principal, quando você fala de finanças, é entender onde você quer chegar. Quando você diz isso, até engraçado, porque eu lembro que algum tempo atrás, sei lá, não sei nem quanto tempo, eu tava vendo sobre você trouxe o Nubank, né? E o Nubank tava apresentando lá, né, um cash burn que quando eu olhava assim, meu Deus, vai falir, vou tirar o dinheiro de lá, porque... E aí veio o Warren Buffett e investiu 500 milhões, se eu não me engano. 500 milhões. Né, 500 milhões. E quem vê de fora, assim, o velho ficou gaga, porque como é que pode apresentar esse número e ele vir com esse investimento? É sobre aquela questão, né, quanto é 2 mais 2? Então ele faz essa soma tão bem, não é à toa que ele tá como tá, né? Ele deu 8, então. Só que alguns anos depois. E eu brinco, assim, eu trabalho muito com empresa tradicional e também trabalho com startup. Qual que é a diferença muito grande, né? É que a empresa tradicional precisa ter o lucro agora. A startup precisa ter o lucro depois. O investimento a longo prazo, inclusive. Na empresa tradicional, se você não tem lucro, você não consegue girar teu caixa, porque você não tem ninguém investindo. Às vezes é o próprio sócio que tá ali investindo, tá ali ralando, né? Então, você tem que ter o lucro e vai acontecendo lucro. Agora, na startup, não. Você tem que fomentar um lucro futuro. Então, o cara tá investindo, ele não tá investindo porque você tá no prejuízo. Ele tá investindo porque ele acredita que você vai ter um lucro futuro. Então, no fundo, todas as empresas nasceram para dar lucro. Se não é para dar lucro, é filantropia, gente. Não é empresa. Agora, se a empresa tem que dar lucro em startup, é lucro futuro. Não vai ser um lucro agora. Vai ser um lucro lá no exit, vai ser um lucro lá na frente, lá depois do IPO. Então, não é... Às vezes, quando a gente tá num momento anjo ali, vai ser num seed, quando o anjo estiver saindo. Então, ele tem lucro também. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é lucro futuro. Então, é isso que a gente vai tomar. É assim Deixa eu aproveitar e até aterrissar um pouco mais o assunto. Eles falaram muito de cash burn. A gente tá falando de queima de caixa mesmo. É pegar o dinheiro que tem ali, ó, que faturou, e queimando. E queimando, e às vezes sem ter lucratividade. E uma coisa que ela falou de profit, né? Ou seja, profit depois. Profit é realmente o lucro, né? A lucratividade em cima do que foi feito, do caixa que se foi queimado. E quando a gente olha startup... Eu acho que é muito importante a gente pensar com um mindset de equity. O investidor ele tem que olhar assim. Pensar com um mindset de equity imagina que eu entrei numa startup que ela está valendo 200 mil hoje e eu tenho lá 10% dela, investi 20 mil. Só que daqui 2, 3 anos, a startup começou a rentabilizar, ela começou a crescer, o modelo de negócio dela aumentou, ela vai para um valuation, sei lá, de 1 milhão. Em cima desse 1 milhão eu vou ter os mesmos 10%. E na hora que ela for para uma próxima rodada de captação, eu vou ter um valuation maior, né? O valor dela vai ser maior e minha participação vai ser maior em cima desse valuation. E ela falou 2 pontos importantes aqui. Ela pode chegar no modelo seed, que a gente chama de saída early stage, que até os 10 anos, normalmente uma startup ela pode caminhar por um cenário early stage. E a saída de investidor anjo, normalmente a gente busca nessa época, porque o nosso risco é menor. Quando a gente faz um investimento e tem numa saída early stage. Claro que depois chegar até um IPO é o sonho que todo mundo quer, né? Mas o ponto é que o risco é muito maior e tem que ser um Warren Buffett aqui para colocar um investimento de essa visão, 500 milhões e ter essa visão. E ter, às vezes, quando você está investindo, você tem ali uma parte que você vai no risco mesmo, né? Não tem como você investir sem risco. Aí vai pôr no tesouro direto. Aí é outra brincadeira. Agora, quando a gente fala em investimento em empresas, a gente está investindo na pessoa que está ali no dia a dia tocando o negócio. Você está investindo teu dinheiro num cenário que você não sabe qual vai ser no futuro. Porque às vezes a empresa vai por esse caminho, às vezes ela dá uma pivotada no meio do caminho ali, muda o negócio e vai para outro caminho que talvez seja até melhor. Então, você tem
o investimento ele vai envolver risco, só que você tem que estar pensado, tem que estar estruturado para você poder aceitar esse risco. Você vê alguma diferença entre o investimento em empresas e investimento em startup? Ok, que startup é uma empresa. Porque, por exemplo, na minha opinião, startup a gente tem que colocar no máximo até 10% do nosso capital, que é realmente um investimento de risco. Você falou tesouro direto, ok, tá super seguro. Mas e as empresas? Como é que você vê isso? Porque, ok, a empresa ela já é para dar lucro de uma forma imediata, então você tem um controle maior. A startup é a longo prazo. Tem 2 tipos de investimento em empresas. Um que você vai lá para a bolsa investir no Itaú, por exemplo. Tá. Investir no Nubank. Aí eu vou lá na bolsa investir. Então, é muito mais o preço da ação. Quando eu invisto numa empresa mais no mercado tradicional, que é uma empresa que está ali camelando para dar lucro, está vendendo um produto, está no e-commerce, por exemplo, ou está prestando um serviço, é um investimento um pouco mais... Você entender que aquele negócio já te dá retorno, porque o negócio tem que dar retorno. Porque uma startup não dá retorno, por quê? Porque ela está investindo uma grana grande em tecnologia ali, em desenvolvimento, às vezes em marketing para crescimento e tudo mais. Uma empresa tradicional, ela está investindo o lucro que ela tem. Então, quando você vai investir numa empresa tradicional, é mais complexo, porque você às vezes tem o sócio que está ali, que não tem essa mentalidade de startup, que fala, não, eu quero ir pro exit, tudo bem, se alguém quiser comprar, eu vendo. Quero uma Às próxima vezes rodada. o cara tá 40 anos, às vezes a empresa Isso. veio do pai, do avô. Então é um outro tipo de tomada de decisão no negócio. A tomada de decisão é muito mais pela sustentabilidade do negócio, pela sobrevivência de um negócio. Quando eu falo de startup, a tomada de decisão é para aumento do valor do capital, para aumento do valor da empresa e muito mais para como é que eu vou fazer esse negócio crescer, essa empresa crescer para realmente ela aumentar, gerar valor maior, não só a lucratividade. Então a visão de investir é um pouco diferente nos 2 casos. Você falou, nós falamos de tesouro direto como uma segurança, e aí eu vou voltar àquela historinha do 2+2, né? Volta a história do 2+2, como assim? Óbvio que a gente está falando aqui de tesouro direto e a nossa base é Brasil. Entretanto, se você só mudar a base, você vê que não é bem assim. Porque, por exemplo, se hoje em dia as pessoas que investiram no tesouro direto de Israel, então... Como é que não estaria, entendeu? Sempre tem um risco, né? Sim, Existe um risco, porque a gente está falando de hoje de uma guerra que você está lá, mas aí existe também os tesouros diretos dos países que estão pela questão geográfica, aí tudo pode acontecer, um terremoto, um tsunami. Então existe, obviamente, sempre tem aquela questão volta os números, você tem que analisar. Eu estou falando de tesouro direto, mas de onde? Brasil, né? Então volta para cá. Quando a gente fala de financeiro, existem pessoas que são simplesmente gurus, estão assim há anos-luz numa gestão financeira. Eu digo que tem um rapaz, eu estava conversando há uns 2 dias atrás com o meu irmão, e ele estava citando justamente um rapaz que chegou numa empresa X, uma empresa, uma transportadora, e fez uma compra lá de 30 caminhões. Esses 30 caminhões ele pediu, foi lá no banco, financiou os caminhões, e sendo que aí se pergunta assim, mas não se tinha caixa para comprar? Eu lembro de uma frase de Ike Batista lá no passado, acho que foi a primeira pessoa que eu escutei falar assim. Eu tô falando disso há 12 anos atrás, uma coisa assim. E ele falou assim, olha, dinheiro a se investir, você que é um dono de uma empresa, nunca é o seu, é o dinheiro de fora. Você tem que entrar com uma porcentagem mínima. É dinheiro de fora. A Ike Batista falava isso. Aí eu estava falando desse diretor dessa empresa que conseguiu chegar e no primeiro movimento dele trazer milhões para dentro do caixa, que é justamente uma gestão financeira. Então a importância também, porque a gente falou de leitura de números, e acha que um gestor financeiro é só para saber aí quanto é que temos para receber, X, quanto é que temos para pagar. É simplesmente uma pessoa que fica transferindo dinheiro de um campo para outro. Não, existe uma estratégia por trás, que às vezes essa estratégia, aliás, se bem feita, essa estratégia é de fato o que vai levar a empresa para o next level. Se mal feito, leva pro down level. E também, né, pro isso. Projeto, né? Então, acredito que na sua consultoria financeira, elucidar o empresário, né? Especialmente o empresário de startup, porque às vezes o empresário de startups, quando a gente vê muito, é assim, é aquela pessoa brilhante, mas crua de tudo, com uma ideia maravilhosa, com uma força de vontade maravilhosa, né? E sabemos que, voltando para o Brasil, não é muito o que vai fazer a empresa vencer aqui no Brasil. Então precisa ter ele que tem essa ideia maravilhosa, mas ele tem uma boa gestão financeira, que saiba fazer a leitura dos números, que saiba trazer uma estratégia financeira, uma pessoa que tal como Lilian, uma mentora, que vai lhe apresentar bons contatos para trazer bons investidores. Então é uma gama de situações que, se bem feito, a possibilidade de sucesso é enorme. Não é por aí, Raquel? E é que a gente olha muito para o investidor.
concorda? né? Concordo. Inclusive, a Raquel é mentora na minha mentoria. Olha que coisa maravilhosa. Já aqui, Trocando as mentorias, né? Mas o que acontece? O mais difícil hoje é isso que você falou, é essa vontade de fazer acontecer, sabe? Esse tá afim, assim, tá com vontade de fazer acontecer. Quando um empresário tá com vontade, pode ser um founder de startup, por exemplo, se ele tá afim de fazer acontecer, tá com aquela garra, o que ele precisa ali? Técnica. Que com técnica ele vai fazer muito mais rápido, muito mais produtivo, vai encurtar alguns caminhos. Não é atalho. É não bater cabeça, é bater menos cabeça. Na verdade, não bater, né? Fórmula mágica de não bater cabeça não existe, mas evitar alguns erros, alguns desvios que ele não precisaria fazer se ele tivesse um mentor bom ali no caminho dele. Então, qual que é a ideia, né? Quando você tá batendo cabeça, você tem que estar com vontade de fazer acontecer. Não põe a faca no dente e sai correndo. Sim. Procura quem sabe. Procura quem sabe que vai falar. Aqui, ó, corre quem por sabe. esse caminho. Você vai sair correndo, mas corre pelo caminho mais orientado ali. Vamos olhar para os números. Qual que é o objetivo? Vamos desenhar as estratégias. Quando desenha as estratégias bem feitinhas e você sabe onde você quer ir, olha para os números. Eu brinco, quem é mineiro ali vai me ouvir, vai me entender, é o onde eu tô. Os números vão te dar onde você tá, qual que é o panorama do negócio. Onde eu tô. É onde eu tô. Só que você tem que saber também pouco eu vou, né? Que é ali para onde você tá indo. Então, quando você sabe onde você tá e para onde você quer ir, e você tem um mentor para te guiar nesse caminho, mesmo para estruturar onde você tá e para onde você quer ir, fica muito mais fácil. Você não precisa sair correndo em círculo e tudo mais. Então, quando você tem vontade, o cara tem vontade, tá afim, tem uma técnica, tem o caminho, cara, qual que é a chance de dar errado? É muito menor. É muito menor. Então, quando a gente fala para quem tá montando startup ou quem já tá tocando ali na lida no dia a dia, procura quem sabe, onde você não sabe muito, que você aprende, você vai pegar uma bagagem, você vai queimar algumas etapas que você não conseguiria queimar se você estivesse sozinho. Você ia ter que dar aquela ralada extra, sabe? Que a gente ralou no corporativo, Sim. né, Lilian? Então a gente, poxa, eu vi o que os caras grandes fazem. Pô, não tô falando de empresa pequena, tô falando de C&A, tô falando de Ambev, tô falando de Suzano. A Ambev de bilhões. A Ambev Sim. comprou a concorrente dela, a maior do mundo. Já é a maior do mundo. A Suzano comprou a concorrente dela, que era a maior do mundo, hoje é a maior do mundo. Cara, esses caras não estão lá à toa. Eles sabem fazer acontecer. E a gente tá lá dentro, a gente vê o que eles fazem. A gente sabe quais são os caminhos que eles vão trilhando. A gente entende um pouco de estratégia. Por mais que às vezes a gente não tava ali na tomada de decisão estratégica do negócio ali, você vê o movimento. Então, você entende o que está acontecendo, o que eles estão olhando, o que eles estão pedindo para o time financeiro fazer, o que eles querem enxergar, como que eles querem enxergar, como que eles querem ver, como que eles estão vendo, como que eles estão tomando essa decisão, por que eles foram por esse caminho. Então, quando você vê a tomada de decisão, resultado, informação, tomada de decisão, resultado, informação, tomada de decisão, resultado, isso em vários ciclos acontecendo, você vê o padrão. Então, fica muito simples para a gente falar assim, esse é um padrão que funciona nesse caminho, né? E sabe o engraçado isso? Porque antes, eu não sei nem se a gente já estava no ar quando eu falei que Lilia faz o closed caption, né? A galera traz uns termos mais difíceis e Lilia vai fazendo o closed caption. Mas, na verdade, quando você pensa, isso é muito um papel do mentor, porque assim, a gente está aqui trabalhando, digamos, um startup está aqui trabalhando, aí vai vendo por que, por exemplo, um Warren Buffett fez um investimento quando de longe não entende. Quando você tem um mentor, olha, ele fez por causa disso. Vai inclusive, eu conselho você investir um pouquinho também, então, se você puder. O mentor, ele vai muito explicando o que é que está acontecendo. Não é verdade? É verdade. O mentor, ele tem o papel de aterrissar o tema para você e te dar nortes, mas quem vai definir é você. Eu sempre falo muito isso. Tanto em conselhos, quando eu mentorizo e quando eu faço agendas de conselho, a gente dá a opinião, a gente dá o norte, mas quem decide é o founder. É o CEO da empresa que vai tocar, você não toma a decisão por eles. Então, inclusive, até porque o risco vai ser dele. Exato, e ele tem que saber onde ele está pisando, ele tem alternativas. Por exemplo, quando alguém vem buscar uma orientação para captação comigo. Minha startup está assim, então em tal momento eu dou as minhas orientações. Olha, se você for por um VC nesse momento, você pode ter esse ganho. Se você for por um family office, você pode ter esse ganho. Se você for trabalhar da seguinte forma ainda, bootstrap, no seu modelo, você pode ter esse ganho. Ou você pode ter essas perdas. Quem vai decidir é você, qual caminho você vai seguir. Porque a gente sabe, né, o que é melhor pra gente. Porque a Raquel colocou muito bem claro, tem muita gente envolvida. Tem o sócio, tem funcionário, tem o ecossistema, tem o produto, tem tudo, tem o mercado. Então, às vezes, é uma hora que o mentor ele vai falar para você, calma, segura. E você vai decidir se quer segurar ou não, ou se quer arriscar. Então, é muito isso. Deixar as opções, mas quem vai tomar a decisão vai ser você, founder, para fazer acontecer. Mas sabe o que eu acho legal também do mentor? E eu acho que o papel que a gente tem muito importante é saber fazer pergunta. Porque às vezes o founder tá indo num caminho, e você faz uma pergunta e ele trava, assim. Tela azul, pã. Aí você fala, travou. Acertei a pergunta.
Porque ali ele parou pra pensar, talvez ele não tinha Sim. pensado Sem naquilo. dúvida. E aquela possibilidade, aquela dúvida pode gerar um caminho novo. Que Exato. ninguém tinha pensado no caminho. E não é nem você que falou, não foi nem o mentor que orientou aqui para aquele caminho. Ele só colocou mais uma variável ali no caminho. Isso, acabou gerando opções para ele. E eu acho que o financeiro, ele traz muito essas informações. Quando você tem os números, você tem as informações do financeiro ali, você gera caminhos diferentes. Fala, mas por quê? Eu gosto muito da palavra por quê, né? Quando você olha pro número, fala, mas por que teve esse número aqui? Raquel, por que um valuation é diferente do outro? Já que você falou sobre Por que isso. é diferente do outro? Porque o valuation, porque são empresas diferentes, são modelos de negócio diferentes. Não, mas às vezes Mas a empresa é a mesma. Porque valuation, no final das contas, tipo assim, sempre vai ter... maluca com isso. Então, mas valuation, penso eu, que sempre vai ter a porção de futurologia, Sim. né? Sempre. Então, quando se tem essa variável no meio, não tem como ser uma ciência exata. Eu tinha um professor na faculdade que ele usava um termo que eu achava ótimo, que é axiologia. Você falou futurologia. Isso é o problema, porque um acha diferente do outro. Pois é, justo. Cada um tem um Pois achismo é. ali, né? E um acha que vai O crescer ruim é 10. quando, assim, é muito discrepante. Sim. Aí daí vê que tem alguma, tipo assim... É que normalmente normalmente quando você vai ver o valuation de startup, você tem vamos dizer, uma frente, um dogma ali que é mais otimista. E tem outra ala ali, outro dogma ali que é mais pessimista. Então, dependendo do otimista e do pessimista ali, vai puxar para um lado ou para o outro em relação à futurologia ali, né? Então, o futuro daquela startup vai para qual caminho? Vai para esse caminho maravilhoso, lindo. Normalmente o founder vai por esse caminho, né? Não, a minha startup vai crescer 40% ao ano, vai dobrar, triplicar. Você fala, aí quem pega E não uma tem pessoa um pouco LTV mais... nenhum. Quando pega uma pessoa mais experiente, fala assim, opa, peraí, você não tem um LTV, peraí, teu CAC tá muito alto, você não vai conseguir sustentar isso aqui. LTV, Long Time Value, é o tempo de 12 meses de faturamento de uma startup. Assim, por exemplo, aquela pessoa vai renovar, vai continuar faturando com você, ou você vai ter um cliente, vai comprar e nunca mais volta, né? Então, esse é o LTV. Se é um cliente que nunca mais vai voltar, você tem que ter uma energia, um esforço absurdo para cada vez conseguir mais clientes. Sim. Se você tem um cliente que ele já fica recorrente e consegue comprar outros produtos, que é o caso, por exemplo, de um banco, né? Ah, entrou com cartão. Agora eu vou comprar o cartão e a conta. Agora o cartão, a conta é limite de crédito. O cartão é a conta... Então, você vai aumentando a quantidade de produtos para um mesmo cliente. Então, o teu esforço de conquistar um cliente, tua energia... Quando eu falo esforço, a gente tá falando de pessoas, de tempo e de dinheiro. Que faz parte do CAC, que é o custo de aquisição de Que cliente. faz parte do CAC. Então, quando você tá buscando ali um cliente novo, é muito mais custoso do que você vender mais produtos para um mesmo cliente. Sim. Então, depende muito de quem tá olhando, da cor do óculos de quem tá olhando. Se o cara tá olhando tá com um óculos cor-de-rosa, ele vai estar no valuation um pouco mais otimizado. Se quem tá olhando já é um macaco mais velho ali, sabe aquele cara mais experiente que sabe que vai ter umas quebras ali no meio do caminho, às vezes ele puxa um pouco para baixo. E às vezes até, gente, também tem interesses comerciais no caminho. Vamos ser realistas. Tem quem tá comprando quer comprar barato, quem tá vendendo quer vender caro. Então isso também é sério, também é lei de mercado. Quem quer vender casa? Ó, minha casa vale 10 milhões. Não, mas eu pago 2. Então, quanto que a casa vale? Né? Vale quanto alguém paga. E é assim que a gente define startup, né? Qual que é o valuation de uma startup? Exato. É quanto alguém paga. E o LTV, ele não é um número, vamos botar agora de análise de número, né? Ele não é só um número solto. É melhor aumentar o LTV porque, e por consequência diminuir o CAC. Não, o LTV traz outros números para nós, se o nosso serviço está sendo assertivo, se a gente está escutando o cliente, se o cliente está ficando, existem os motivos dele ficar. Então, o LTV traz outros números para nós, que é muito importante para manter uma empresa, tá no PMF, né? ou não. Então, justo. Então, tem várias coisas. Eu tô louco aqui, eu gosto de jogar umas bolas cruzadas para a Lília também nesse meio, porque quem sabe faz ao vivo também. Mas eu tô hoje, por coincidência, eu vi uma coisa, eu tava vendo uma coisa de manhã. Era uma leitura, eu tô Só não vai me colocar filme que eu não assisti. Então, mas aí o bom é que eu tô... Acho que você gosta de coincidência. Ele assiste filme toda hora. Então, eu gosto de filme desses temas porque faz justamente a pensar. Eu tava vendo, assisti uma coisa hoje de manhã. Eu tenho um costume de... Falei. Eu adoro isso, eu adoro... Todos os dias de manhã eu faço um treinamento. Todos os dias de manhã eu faço um treinamento, eu coloco uma coisinha lá, enquanto vou me ajeitando, boto na TV e é bacana, né? Porque a gente... E isso, por coincidência ou não, eu assisti agora pela manhã um debate entre duas pessoas, um americano, e falou uma coisa que é muito interessante, eu queria jogar para vocês duas agora. A gente tá falando sobre... Então, mas a gente tá falando de número. e de fato não vai ser uma resposta fácil. A pessoa falou assim... Nós que trabalhamos com empresa, a gente trabalha sempre pela organização, para fazer uma boa leitura dos números, pela uma organização financeira, pela uma educação financeira. Só que, em países de terceiro mundo, isso pode ser, a educação financeira, chegar com o controle financeiro é muito
muito mais complexo do que se possa imaginar, do que falar com uma pessoa de primeiro mundo, por causa da mente da escassez dela. Como assim? Aqui você vê as pessoas, se você trabalhar com um país de terceiro mundo, feito o Brasil, por exemplo, e chegar aqui e dizer assim, olha, faz o controle financeiro da tua vida. Uma balinha que tu consome, tu anota lá para ter tudo organizado. Essa é a teoria que todo mundo trabalha que dá certo. Eu falo, não, isso está errado. Porque você está trabalhando muito, muito, muito na saída. Você tem que ter sua atenção mais na entrada. Sim. Você tem que a balinha não vai ser a diferença. Em teoria, muito nos conforta, é quase que respeita um toque nosso, dizer assim, anota tudo que você está para saber o que você está saindo e tudo mais. Não, não é isso que vai te levar para o next level. Entra, o seu foco está na entrada. O seu foco tem que estar na entrada e como você vai administrar o dinheiro internamente. Então, a saída, ou todo mundo fica mantendo foco, é onde você menos deve ter foco. O seu foco é na entrada e na gestão interna com o que vai se fazer desse dinheiro. Eu concordo. Inclusive, mas é um contrassenso, porque todo mundo fala assim, organiza, mas tem que ter organização também, não dá para sair gastando. Por exemplo, você tem X na sua conta do banco, você sabe mais ou menos quanto você vai gastar ali para ter um controle. Mas eu não controlo a bala, não controlo, eu sei mais ou menos quanto é meu cartão de crédito e pago, eu tenho o meu caixa, né? E uma coisa que eu faço é reservar uma parte do dinheiro que eu tenho. É uma forma que eu criei de reservar essa parte. Então, isso é um controle, mas tem gente que vira a saída como que é uma doença, porque literalmente anota tudo e tudo mais. Deixa eu tentar trazer um contraponto aqui. Primeira coisa, eu não gosto, eu aprendi isso na Suzano, com o Walter Schalke, que é um presidente da Suzano, um cara sensacional, assim. E ele fala, pra que eu vou ter o ou se eu posso ter o e? Então não é ou a entrada ou a saída. Eu vou olhar a entrada e a saída. Então, se eu quero um empresário que quer ir para outro nível, desculpa, você tem que olhar as duas coisas. Não dá pra você olhar ou a entrada ou a saída. Tem que olhar a entrada e a saída. Então, primeiro que eu vou começar. Para você ir para um segundo nível, tem que olhar as duas coisas. Senão você vai ser pequeno, não vai conseguir crescer de uma forma tão robusta se você olhando só para um ou para outro. Então, tem que ser o E. Precisa ser, no mínimo detalhe, a balinha? Não precisa ter esse nível de preciosismo, até porque controle custa. Sim. Quanto mais controle você quer ter, mais custo você tem. Então, você pega uma empresa muito grande, onde a balinha não é nada representativa, você não precisa controlar. Agora, se a balinha, você está uma empresa super pequena e a balinha ainda é representativa, você tem que olhar. Então, depende muito da representatividade daquele custo no negócio. Então, a Lilian, por exemplo, ela vai controlar a balinha? Talvez para ela não precise controlar a balinha. Tem cliente que precisa. Então, é outro ponto. Em outra questão do terceiro mundo, que é o seguinte... A mentalidade de empresário no Brasil, que pelo menos é o que eu tenho vivido aqui, é faturamento, que é entrada. Então, o empresário já olha naturalmente para o faturamento. Então, ele já quer vender mais. Já é natural ele querer vender mais. Então, eu falo pouco disso porque tá tão natural, tão intrínseco no cara de querer vender mais, receber mais, receber mais, receber mais, que às vezes você não precisa continuar nessa tecla. Você vai para uma tecla que está faltando. Então, essa aqui já está funcionando bem. Então, depende muito do negócio. Agora, que eu acho... Uma frase que eu gosto muito, que assim, não é gastar mais ou gastar menos, é gastar melhor. É gastar melhor, eu concordo. É gastar melhor, que às vezes você vai precisar fazer um gasto de uma propaganda, por exemplo, que vai trazer um retorno. Esse dia eu estava conversando com a diretora de marketing de uma grande multinacional, que tem um produto super grande no mercado, e eles estavam entrando no Big Brother. Eu falei, cara, mas por que vocês entraram no Big Brother? Cara, o dinheiro é tão grande. Eu falei, traz retorno. Porque é muita grana. Ela falou assim, Raquel, traz. Então, poxa, é muito dinheiro, vai gastar essa grana toda. É gastar bem esse dinheiro? Ela falou, pra gente é. Agora, pega uma startup, vai fazer sentido estar no Big Brother? Talvez não nesse momento. Nem talvez no iFood ou no Nubank, talvez seja. Sim, já não tá mais no nível de startup. Agora, sim. Uma pequena talvez não é. Então, não é gastar muito para trazer um bom marketing. Não, é gastar bem. Também não é economizar super no marketing e não gastar nada. Não, você tem que fazer um growth ali, tem que crescer. Então, não é gastar pouco ou gastar muito, é gastar bem. É gastar com retorno. Então, olha com quem você está gastando e se aquele gasto está trazendo o retorno que você precisa. Então, comprou balinha? Beleza, a balinha vai ser para um... Tô viajando aqui, né? Mas a balinha vai ser para uma satisfação melhor do cliente que vai aumentar o LTV? Ótimo, então gasta na balinha. A balinha vai ficar para ficar ali, só para ficar bonitinho e jogar no lixo? Então não gasta na balinha. Então, acho que é muito... O controle, ele não é para você saber o mínimo detalhe da balinha, mas para você ver se aquele montante de dinheiro tá gerando retorno suficiente para você. Então, é muito mais o e ao mesmo tempo gastar melhor para trazer essa rentabilidade. Eu acho que o ponto do gastar melhor é importante. E às vezes até gastar melhor com a gente, porque
Às vezes as pessoas se podam, eu só quero ter o dinheiro, esquece da vida, de viver as coisas, de ter as experiências, porque é uma jornada. Eu sempre falo isso, e eu falo isso muito com os meus pais. A gente tem que aproveitar a vida, porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Não adianta acumular as fortunas, eu não curti, a gente não curtia o dinheiro. Então, eu com meu pai, a gente tem muito isso, porque ele é muito de construir, né? Ele tem que deixar as coisas. Você vai deixar para quem? Você vai deixar para os bisnetos? Aproveita, curte a vida, para um pouco, né? E aproveita o momento. Então, eu sou muito disso. Na minha época da IBM, eu brincava que eu trabalhava para tirar férias. Porque eu queria curtir as férias. São 11 meses por um, né? Exato. Hoje em dia, não. Eu trabalho nas férias, mas tá tudo bem, porque eu curto também, né? Porque eu acabo não tendo férias. Porque na hora que você quando você vira empresário, férias é meio que todo dia, né? Todo dia você tem um pouquinho de férias. Sexta-feira à tarde eu não vou trabalhar, mas aí você trabalha o empresário consciente, então, porque tem gente que tá se acabando de trabalhar ali. Você sabe que quando eu virei empresário, e foi daí que eu comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava. Então, vou ser dono do meu próprio negócio. Não, você trabalha muito mais. Entretanto, visitei 41 países. Então, aqui que você falou, dá para se organizar e você fazer de tudo, desde que seja organizado. Mas você está se matando de trabalhar porque provavelmente não tem um processo estruturado na empresa dele, não tem pessoas capacitadas para fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas por isso que precisa de uma mentora chamada Raquel, né? Pode ser também Raquel, lógico. Tem muita gente boa no mercado que tá ajudando nesse ponto. Então é bom que a gente tem muito empresário, então a gente tem muito espaço. Mas, cara, tem que ter empresário ali. Você tá se matando de trabalhar, tá ralando muito? Pense em alguém pra te ajudar. Porque não faz sentido você ficar ralando assim, só na camisa. Tem que ter uma coisa que tem que delegar. Tem pessoas boas no mercado pra fazer. Mas eu não acho gente boa. Então treina gente boa, né? Gente, existe gente boa no Brasil. Tem muita gente boa no Brasil. Muita gente boa no Brasil. E o delegar mas é importante. Caro. Não tem problema se a pessoa boa for caro. Claro que gente boa vai ser caro. Paga um pouquinho a mais. O retorno que essa pessoa vai te dar é muito maior do que você pagar 2, 3 baratas. Então, gastar melhor de novo. Fato. E delegar é importante, independente se você é empresário ou não. Porque às vezes até na Big Corp, quando eu trabalhava, eu tinha que saber delegar, porque senão você não consegue ir para um próximo passo. Então, se você é um funcionário de uma empresa e você não consegue delegar suas atividades, você não vai conseguir assumir liderança, você não vai conseguir ir para um próximo nível, você não vai preparar quem vai ficar no seu lugar. E isso acontece com o empreedor também. Porque às vezes ele não quer deixar com o outro. A gente tinha uma frase que era muito boa, que é: o insubstituível é o impromovível e o inferiável. Claro. Então delega, senão você nunca vai ser promovido e nem vai conseguir. Não, e tem aquele que é posto Ipiranga, faz de tudo, sabe? Resolve tudo, faz de tudo. Cara, vai ficar ali o tempo inteiro porque vai resolver o problema de todo mundo. Então, também coloca um foco. O Jim Collins fala no livro Empresas Feitas para Vencer que uma empresa que vai dar certo, ela tem que atender 3 fatores. Primeiramente, ela tem que ter margem. No Brasil, eu vejo muito que a galera, por falta de estratégia, a primeira coisa que ataca é a sua margem. Quando vai lançar uma empresa, no caso, meu concorrente faz por 10, então vou fazer por 8. Então, sempre atacando a margem, nunca preocupado com preço e nunca com valor. Não, deixa eu ver como é que eu posso entregar um valor maior do que o meu concorrente para que o cliente venha até mim. Não, é sempre a estratégia mais fraca de todas, atacar a própria margem. Aí ele fala, então, margem, recorrência, porque a recorrência é aquela história do LTV que a gente acabou de dizer, né? Manter o cliente dentro de casa, não só para diminuir o CAC, mas para entender melhor se você está indo pelo lado correto. E isso é muito bacana. E por fim, escalabilidade, porque assim, tem negócios que quando a pessoa, depois que você já tem um certo conhecimento, e graças a Deus está aí muitas mentoras e treinamentos e tudo para fazer, mas tem coisas que hoje em dia amigos meus vêm falar. E eu não quero ser aquele professor de Deus, então eu fico calado assim, mas que, Pegs, eu tô querendo lançar um negócio X. Aí quando eu penso, o negócio não tem escalabilidade nenhuma, eu vejo a pessoa vai morrer de trabalhar, você tá entendendo? Ontem eu tava vendo um negócio de um menino que eu tava analisando uns pitches. Eu gosto muito, eu também sou um pouco CDF. Eu tava analisando uns pitches. Aí um rapazinho lá foi fazer um pitch num programa americano, e ele falando que ele queria lançar uma loja de doce. E uma pessoa perguntou para ele sobre escalabilidade. Mas qual a escalabilidade disso e tudo mais? Não, é porque eu amo fazer doce, eu gosto de ficar fazendo doce e tudo mais. Eu falo assim, infelizmente as pessoas confundem muito seu hobby com o seu trabalho, né? Eu faço uma... Nossa senhora, eu não gosto muito de falar disso, mas porque isso é muito, muito, muito delicado. Mas assim, quando eu pergunto para um personal, porque ele é personal, não é porque eu amo academia. Então ele traz para a vida dele o hobby dele, né? A vida empresarial dele, o hobby dele. Isso é muito
muito comum. Então mas muito comum. Aí muito cadê comum. a escalabilidade disso? Agora voltando para a pergunta original. O Jim Collins fala lá, né, que tem que ter 3 pontos, né? Margem, retenção e escalabilidade. Qual a tua visão com relação a isso? Sendo que hoje nós estamos na era dos negócios escaláveis, né? Hoje nós estamos nessa era assim, porque vocês trabalharam em grandes empresas. Maravilha. Mas quando uma pessoa de fora, por exemplo, vê assim, eu nunca vou ser grande, assim, é quase aquela coisa assim que lhe dá você esmurece quando pensa que o negócio é tão grande que você nunca pode chegar. Só que hoje em dia a escalabilidade está tanta que se você chega, trabalha com digital, trabalha com isso O tudo. digital permitiu isso. Então, permitiu isso para aquela pessoa que está lá no interior de Manaus conseguir sonhar tão grande quanto aquela pessoa que está em Dubai. Trouxe isso hoje em dia. Você não concorda com isso, Raquel? Faz total sentido. A gente tem hoje... A internet deu voz a todo mundo, né? Ficou muito mais democrático, digamos assim. Então, a pessoa que... Às vezes, vocês estão assistindo a gente aqui pela internet. Possivelmente, antigamente, a gente não estaria num canal de TV em massa para falar disso. Até porque o público em massa não sei nem se tem vontade de aprender sobre isso, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm. Mas não tinha tanta voz. Agora tem muita voz, tem muito acesso, muito espaço. Então, não faz sentido mais você tentar trabalhar num pedacinho sem escala. Tem gente que tem que fazer assim? Tudo bem, a gente também precisa de serviço sem escala. E aí não tem certo ou errado, tem o que você quer pra você. Às vezes o menino quer só fazer doce. E ele vai estar feliz fazendo aquilo. E tá tudo bem. Mas não é o tipo de negócio que eu vou investir. Então. Sim. Não é o tipo de negócio que vai pegar um founder que tá lá com sangue no olho, querendo crescer, querendo fazer um IPO na bolsa, deve investir. Então, eu acho que muito depende, de novo, do objetivo. Qual que é o objetivo? Se o objetivo do menino é só fazer doce, tá tudo bem. Agora, eu conheci um cliente meu lá do Marcos, inclusive, Léo, um beijo pra você se você for assistir esse vídeo. Ele é médico, quis fazer doce. Tá tudo bem. Ele abriu uma unidade, abriu a segunda, abriu a terceira, vai passar pra agora. Mas virou um empreendedor. Virou um empresário. empreendedor. Ele não põe Empresarial, mais a mão na massa, ele não faz mais o doce. Ele faz, né, uma coisinha ou outra. Ele viu um modelo de negócio. Ele define um negócio, define um doce novo. Mas agora ele é empresário. Então ele mudou a visão dele sobre o negócio. Agora ele vai voar. Ele deixou de ser médico? Deixou de ser médico. Deixou de ser médico, agora ele é Foi só o que eu empresário. pensei. E ele cuida das lojas dele, agora tá dando aula, tá dando mentoria. Então, quem quer fazer doce pode aprender com ele. Puxando para escalabilidade. Puxando para Exatamente. escalabilidade. Então, ele tá escalando a parte de mentoria. E olha que legal, o conhecimento que ele tem sobre doce está pulverizando. Ele não tá ensinando uma pessoa a fazer doce, ele tá ensinando pessoas que vão ensinar outras pessoas a fazer doce ou que vão fazer doce para muitas pessoas. Então, isso gera uma escala muito maior. Então, não só o negócio dele físico, que é uma loja que depende de um ponto, depende de insumos ali para fazer, não é tão escalável assim, mas também tá indo para a parte de ensino. Então, o ensino faz muita diferença nesse negócio, porque o ensino ele começa a pulverizar muito mais. E o digital tá aí para isso. Eu acho bacana porque ele saiu de um prestador médico em questão, ele viu uma possibilidade de escalonar e depois o próximo passo foi escalar. Isso. É verdade. Então, isso que é bacana, né? É bom até explicar a diferença, né? Entre escalonar e escalar. Porque uma coisa é um produto escalável que você já compra o produto de uma vez e vai para muitas cidades, muitas pessoas, milhares de pessoas. Você consegue comprar. O escalonável não, ele vai passando por fases. Aí depois que você chega no acesso para várias pessoas. Físico, né? Que é mais que tem mais isso. É muito bacana quando a gente consegue ver esses grandes exemplos. Agora eu queria falar uma coisa assim, tem coisas, e eu vejo se vocês concordam comigo. A gente que está no nosso métier de vida e trabalhando e tudo mais, algumas coisas são muito óbvias, mas precisa ser dita. Eu vou tirar por mim. Quando eu vim pós-pandemia, que tava querendo voltar com minha rotina, e eu tenho uma rotina assim que eu de manhã faço minhas coisas mais pessoais, porque quando eu chego aqui, por volta dessa hora que eu cheguei mesmo, eu já começo meu trabalho e vou até o último momento. Então, costumeiramente, eu saio daqui 8 horas, mas sempre tem um jantar de network, uma coisa, diariamente tem disso. Então, eu não posso comprometer minha noite, minha tarde, eu tenho que voltar para o meu trabalho. Óbvio que se tiver uma coisa que eu queira fazer, eu consigo me dar isso. Mas, no geral, eu tô aqui trabalhando. Então, aí o que é que aconteceu? Olha o quão ridículo eu vou contar. Eu até pensei se contaria ou não, mas vou contar. Gosto muito de uma vida fitness, gosto de academia, gosto de e tudo mais. E peguei vê isso, Lília, vê que ridículo. Tem a ver com o doce, não? Tipo... Na porra, meu Deus do céu. Falando nisso, ela mandou um doce pra mim esses dias, eu até postei um bolo de chocolate maravilhoso, meu Deus do céu. Nem fala. Então, aí uma pessoa falou assim pra mim,
E eu tava tentando voltar a vida fitness na questão de dieta e tudo mais. E eu escutei Renato Cariani falando assim: se você quer ter uma vida fitness, você tem que estar disposto a passar fome. Você não consegue uma coisa, você não vai conseguir pensar que vai estar sempre saciado e tá lá treinado, barriga tanquinho. Não, você vai ter que se acostumar a passar fome. Lide com a fome. Então, aquilo, olha que quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a falar, cara, é isso mesmo. Então vou ficar... E associei isso, e hoje, por exemplo, tô a 0 carbo, por coincidência. Não mando mais bolo. Então, não faça isso não. Não faça isso, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Eu ainda tô pensando no bolo e aquele negócio salgado que tu mandou, que tu trouxe outra vez, delicioso. Uma torta de frango, deliciosa. Enfim, tá dando vantagem, né, Raquel? Tá, minha barriga tá roncando aqui. Voltando... Olha que o microfone não pega. Voltando para assim... Tem algumas coisas, a gente volta sempre para o papel do mentor, que são tão óbvias, mas ainda assim precisa ser dita. Porque eu estava querendo um corpo fitness. E por mais óbvio que seja, quando eu escutei Renato Cariani falando disso, se acostume a lidar com a fome. Então, quando a gente não precisa dizer isso, você, Lili, enquanto mentor, vem uma pessoa aqui montar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que dizer para ele, acredito eu, olha, se acostume que nesse momento da sua vida você não vai ter sábado, domingo, feriado. Você tem que se dar pro seu negócio. Eu falo, não tem lanche grátis. Eu sempre digo, não tem lanche grátis. Ninguém consegue as coisas do nada. Você tem que ter preparo, você tem que ter tempo. Eu trabalho muitas horas, só que eu tenho realmente 10 horas da manhã eu treino. É o horário que o meu professor tem, eu vou treinar. Eu coloco isso como uma atividade para cuidar de mim. Mas se eu precisar dormir uma hora da manhã, uma hora da manhã eu tô acordada. Mas acontece com vocês assim, tem coisas que são tão óbvias que as pessoas não dizem, mas quando dizem assim, pô, faz todo sentido, lógico que é e tudo mais. Financeiro é muito comum, Mas é claro, é óbvio que é óbvio. Só que assim, é óbvio pra mim que eu já conheço, né? Mas o óbvio só é óbvio depois que ele é dito, né? Uhum. Então precisa ser dito sim, tá? Ó, precisa separar a PJ da PF. É óbvio que precisa separar a PJ da PF. Só que é óbvio, mas tem muita gente que mistura. Então tem algumas coisas que tem que falar. No startup, por exemplo, é óbvio que você tem que olhar indicadores. Não dá pra você não olhar indicadores, mas tem muito startupeiro que não olha ainda, porque a empresa é muito pequena. Mas independente do tamanho da sua empresa, se é só você, uma empresa, você tem que olhar os indicadores. Pelo menos 2. Não precisa ser 50. Mas olha 2. Então, assim, tem algumas coisas que são óbvias? Tem. Mas quando vem um mentor e fala o óbvio, parece que fica muito mais... Sim, sabe, pois é. assim? Mas não, é porque a gente tá... Pra gente é muito óbvio, mas pra quem tá ali no dia a dia, talvez não tá enxergando. Sabe quando você tá na visão ali? É que às vezes você tá dentro da operação e aí vem um mentor, olha por fora e consegue te trazer insights. Porque eu, por exemplo, eu vivo isso. Se eu estiver dentro da operação, Você não vai estar vendo. eu não consigo ver. E é onde os papéis do conselho, por exemplo, ajudam. Eu atuo em conselhos onde eu tiro o CEO que às vezes está dentro da operação e falo para ele, ó, vamos olhar diferente? Olha o que eu tô vendo aqui. Aí ele fala, putz, é verdade. Porque ele tá muito no dia a dia, tá muito na atividade. E um CEO, ele tem que ter esses 2 papéis. Ele tem que estar com um pé fora e um pé dentro. Um pé lá em cima, olhando no estratégico, e um pé quase que na operação. Hoje em dia, de startup, ainda... Hoje em dia, ele tá com o pé na operação. Então, assim, o mentor, ele consegue ajudar, porque a operação, ela é urgente. E o urgente sempre vai prevalecer em relação ao importante. Não que o urgente não seja importante, mas em relação àquele mais estratégico. A operação sempre vai ganhar, sempre ganha, não tem como. O cliente tá ali, você não vai atender o cliente para pensar na estratégia da empresa? Não vai, você vai atender o cliente. Então, a vantagem do conselho, e eu também vivo isso quando eu tô nos conselhos de empresa, tira o cara um pouquinho, pensa fora da caixa, vamos sair da caixa. Você pega na mão do cara, tira ele da empresa e faz ele parar aquele momento para pensar no negócio. Para fazer alguma coisa diferente, o negócio ele vai fazer, vai trabalhar o negócio e não pro negócio. Então você consegue ter esse respiro, sabe? E aí é óbvio, né? E aí, mas é óbvio que é por esse caminho. Não, é óbvio, mas você tava tão atolado na operação que você não tá conseguindo enxergar. Então olha pro lado certo. Olha pra cá. Então, só dele às vezes sair, né, Lilian? Às vezes tá num ambiente fora, com pessoas diferentes, ele mesmo já pensa, ele mesmo já vê o óbvio. Coisa que se ele ficasse ali dentro, às vezes não via. E isso ele consegue também desenvolver através do network, porque outras pessoas podem ajudá-lo com insights que não simplesmente é só o mentor, mas são as conexões do mentor. Por exemplo, eu faço isso muito nas minhas mentorias, onde eu levo o conteúdo, sim, mas eu também conecto com pessoas que fazem eles pensarem diferente, porque não necessariamente precisa ser exatamente como eu penso, mas sim
como outras pessoas que fazem desse ecossistema, que pensam da mesma forma, né, tem esse mindset startup, podem agregar. Então, essa coisa dessa troca, por exemplo, eu e a Raquel, a gente tem muita troca, onde a gente tem em que momentos a gente consegue se ajudar, a gente investe em pools iguais, a gente olha coisas parecidas, mas ela tem uma visão, ela tem uma capability, eu já tenho uma outra mais forte. Não que eu não entenda de finanças, mas a minha mais forte está na captação, a dela está mais no controle do caixa, por exemplo, aqui, só estou trazendo um exemplo. E a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar essas pessoas, aproveitar essas conexões e fazer as coisas acontecer. Mas e para fechar, Raquel, o que você vê como tendência de mercado para as startups hoje e qual é o cuidado principal que ela tem que ter hoje para seguir, para crescer? De startup especificamente, eu tô vendo muita questão de geração de caixa. Tá. Hoje não dá mais para uma startup querer achar que vale 10 milhões e que tá faturando R$100. Sim. Outro dia eu peguei um caso muito interessante, que era 10 milhões de valuation, e eles tinham faturado um mês R$6.800. Nem a Nossa. futurologia conseguiria colocar esse valuation aí. Não, mas foram 3 anos de desenvolvimento de sistema, a gente tem tem 150 mil clientes freemium. Tá bom, mas e aí? E esse cliente vai pagar? Vai, quando você colocar... Como é que funciona? Então, assim, primeira coisa, quando você tá ali, founder, você tá ali, tá no dia a dia, olha pra geração de caixa. Hoje em dia não tem mais empresário, esse super valorização de startup não existe mais. Sim. Valorizar uma startup que ainda não existe, ou que ainda não tá faturando, que ainda não... Eu acho que isso vai ficar cada vez mais escasso. Apesar de ter muito dinheiro disponível no mercado, ninguém mais quer ficar investindo em ilusão, né? A gente teve um boom nos investimentos, aconteceu muito. Mas acho que hoje a geração de caixa está ditando muito mais em relação a qualquer produto, porque os produtos são facilmente copiáveis hoje em dia, né? Hoje em dia você tem um produto, uma empresa lançou uma coisa de tecnologia, gente, dá uma semana, um mês no máximo, um concorrente já consegue desenvolver a mesma coisa. Então hoje você vê que IA, por exemplo, lançou IA, quem lançou primeiro levou, mas daqui a pouco já não leva mais, porque está facilmente copiável. Então, procure geração de caixa, olha para o teu cliente, ver como que você consegue aumentar a LTV, como você consegue aumentar o teu relacionamento com esse cliente para continuar gerando caixa ou gerar cada vez mais caixa para o negócio, porque esse caixa ele vai trazer, por mais que você queime ele inteiro, não tem problema, a gente sabe disso, tá queimando com estratégia, pensando no futuro, pensando na futurologia ali no growth e tudo mais, mas ele tá gerando caixa. Quando eu quiser segurar um pouco o investimento em tecnologia, segurar um pouquinho, 2, 3 meses ali, o investimento às vezes em marketing, a empresa respira, sabe? A empresa tem fôlego, porque eu falo que o caixa é o ar da empresa, né? Então, se a empresa tá sem caixa, tá sem ar. Quando a gente tá com caixa, a gente tá respirando, a gente tá nem percebendo que tem ar aqui em volta, né? Mas quando a empresa tá sem caixa, o sócio começa a ficar, né? Ai, meu Deus, tá sem caixa. Então, olha pro caixa. Eu acho que a tendência de finanças aí é realmente um olho, realmente, se a empresa tá sendo lucrativa, se o produto gera lucro, independente do que você está gastando ali com dev, mas se o produto gera lucro, está gerando caixa. Excelente, Raquel. O tempo voa, né, Pex? Olha Toda só. vez que a gente está aqui, o tempo voa. Raquel, eu queria agradecer a sua presença, toda a sua contribuição aqui no Startup Cast. Passa suas redes sociais, quem quiser te acompanhar. Muito obrigada pelo convite. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram, raquel.roller, ou no LinkedIn, Raquel Roller, que vocês conseguem me achar lá. Eu vou parafrasear a Lília aqui dizendo que o tempo voa, mas só quando o assunto é bom, né? Sim. Porque lembra daquela nossa aula lá, sei lá, de filosofia lá atrás, que passava 3 horas e não passava 1 hora? Quero também parabenizar, trazer como um assunto financeiro pode ser leve, pode ser informativo, pode ser dinâmico, né? E gostoso, né? Foi muito bom o papo agora aqui. Obrigado também pela presença. Raquel, também vou pedir para me seguir, né? Pex Diniz, PXS Diniz nas redes sociais, porque lá o papo sempre também tá on. E o meu Instagram, @Lilia_Primo_Albuquerque. Ou também, agora eu tô no TikTok, então @Lilian Primo Albuquerque. E no LinkedIn também, só digitar Lilian Primo Albuquerque, vocês vão me encontrar por lá. Gente, obrigada. Nos vemos no próximo episódio.